Olá pessoal, tudo bem? Aqui professor Diego, falando agora da disciplina de economia. Então, nesse segundo ano do técnico de contabilidade de vocês, eu vou apresentar a disciplina de economia para vocês, vou dar as aulas de economia e também da disciplina de direito. Tá? Mas agora nós vamos concentrar então na disciplina de economia. Bom, em virtude da pandemia, tá, a gente vai começar o nosso ano letivo, tá? De forma remota, né, pelo Classroom, como nós vimos fazendo o ano passado. Tá? Espero que esse momento crítico passe e que nós possamos nos encontrar brevemente, né, já nas aulas presenciais. Mas claro que não existe grandes prejuízos, né, na, nas aulas remotas, nas aulas pelo Classroom. Tá? A minha maneira de dar essa disciplina, né, vai seguir basicamente o padrão que eu vinha passando no ano passado. Vão ser vídeos, né? Nem toda aula pode ter vídeo, mas vai ter material escrito. Então vai ter material escrito para vocês lerem. Inclusive é muito importante para vocês acompanharem o conteúdo, né? Que não é difícil, é um conteúdo mais tranquilo, um conteúdo mais acessível. Ele está intimamente ligado com o nosso dia a dia, mas precisa a leitura de vocês. Vai ter quando necessário, né? Quando eu julgar necessário, vai ter vídeo, né? Com alguma explicação, alguma coisa. Né? Acho que agora nas primeiras aulas eu vou fazer vídeos mais frequentes para que ajude vocês aí tendo mais intimidade com o conteúdo, né? E depois vou dar mais alguns textos para vocês irem lendo, né? E toda semana, conforme eu vinha fazendo no ano passado, né? Eu vou fazer uma atividadezinha. Essa atividadezinha, tá? Vai ser com uma data de entrega até a semana seguinte, né? Até um ou dois dias antes da aula da semana seguinte, né? Eu vou encerrar a data de entrega, então eu vou pedir para vocês para que não deixem para depois para fazer as atividades, a que mantenham as atividades em dia, não fiquem procrastinando, não fiquem empurrando com a barriga, façam as atividades, elas são bem simples, bem acessíveis e elas vão ser instrumento de avaliação de vocês dentre os trimestres. Esse ano, tá? Nós vamos ter 3 trimestres, tá? Então, ano passado nós dividimos em 2 semestres, né? Mas esse ano a Seduc, então, fez essa divisão de 3 trimestres e a avaliação de trimestre vai ser tanto as atividades de vocês, né, quantas atividades vocês fizeram, o desempenho dessas atividades e também a pontualidade das entregas das atividades. Se o pessoal começar a atrasar demais as atividades, por mais que tenha feito e ido bem, não vai ter uma nota tão boa, né, no quesito da entrega, tá, gente? Então, tudo vai ser critério avaliativo. Então, evitem notas baixas, evitem maus desempenhos simplesmente por não fazer as atividades, por deixar para depois, por ficar com preguiça. Eu sei que todo mundo tem suas atividades laborais, que trabalha, tem família, né? Mas esse é um conteúdo muito importante dentro do curso de vocês. Apesar de ser um período por semana, ajuda vocês a compreender o mundo, compreender a realidade, tá, gente? Então, eu acho que agora começando a falar já sobre a disciplina de economia, os conteúdos, né, é de suma importância que vocês saibam, né, os conceitos, os preceitos econômicos, porque ele ajuda muito vocês na compreensão da realidade e também para realizar a tomada de decisões, tá, gente? Então, assim como a administração também estuda, né, a realidade e as ações, né, as alternativas de tomada de decisão, né, para que a gente enfrente problemas e solucione os problemas de maneira mais eficaz, mais eficiente, tá certo? Então vamos lá, gente, vamos começar a falar então um pouquinho sobre economia, tá? Bom, economia, ela é basicamente, tá, uma ciência social, tá, gente? Ela não é uma ciência exata, ela tem cálculos, ela tem algumas contas matemáticas, ela trabalha também com dados governamentais, com tabelas, com estatísticas, trabalha, mas ela é, sobretudo, uma ciência social. Por que ela é uma ciência social, gente? Porque ela estuda a relação dos agentes econômicos, das pessoas, certo? Então, existem vários agentes econômicos, dentre eles pessoas. Mas, sobretudo, a gente começa a entender, né, que a economia estuda as relações das pessoas e também as suas demandas, né, o atendimento das necessidades das pessoas, sobretudo, né, da sociedade, que é o conjunto das pessoas. Então a gente começa a entender que a economia ela vai estudar como se dão essas relações,
como se dá as necessidades, as produções de produtos, né? A gente vai classificar quais produtos, quais bens são mais necessários, menos necessários, para a gente começar a entender de uma forma mais estruturada como é que funciona a economia, tá certo, gente? Então vamos começar devagarinho, eu vou aqui agora só esconder aqui esse quadro para ficar mais visível o material para vocês, tá? E nós vamos começar a falar então sobre, né, a ciência econômica. Então, a definição, né, de ciências econômicas, as ciências econômicas estudam a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços pelas pessoas, né, individuais e pelas sociedades que são compostas pelas pessoas, tá certo, gente? Então aqui nós temos as pessoas sozinhas, né, e também as pessoas em sociedade, tá? Ela também estuda os processos de acumulação de bens materiais, isso é, à medida que a gente vai vivendo, a gente vai acumulando bens materiais, né? E na questão de bens, a gente vai ver depois as definições econômicas, mas, sobretudo, sabemos que as definições de bens não são muito diferentes das definições que a gente já viu em contabilidade, tá, gente? A acumulação de bens é a pessoa que vai juntando bens, que vai adquirindo bens materiais, tá? Mas também não só os materiais, mas também os bens imateriais que possuem algum valor, tá? Possibilitando assim atender a geração de riqueza, a geração de riqueza pelas sociedades. Gente, geração de riqueza, tá? Porque assim, ó, antigamente, lá na Idade Média, se acreditava que a riqueza ela era dada, só existia uma riqueza toda ela disponível no mundo e que para tu ser uma pessoa mais rica ou uma sociedade mais rica, tu precisava tirar essa riqueza de algum lugar ou de alguém, certo? Então essa ideia já foi superada, né, amplamente há muitos e muitos anos, muitos séculos, né? Mas a ideia é que a riqueza ela é gerada, ela é criada através da produção de bens e da promoção de serviços, tá, gente? Então, o que acontece? À medida que as pessoas trabalham, elas geram riqueza. O trabalho também é um gerador de riqueza, certo? E isso é um dos grandes pilares, né, que a gente tem. A gente sabe, então, que a riqueza ela é criada, ela é gerada, ela não é dada no mundo, ela não é estanque. Isso é, não existe só uma riqueza no mundo e as pessoas ficam brigando para ver quem fica com essa riqueza. Não, a riqueza ela é criada. Todo mundo pode ser rico, né, em termos, né, no mundo que nós vivemos, tá certo? Então, essa ideia estanque de que a riqueza não pode ser criada, ela tem que ser superada, tá, gente? Então, vamos lá. O que é economia e como é que ela funciona, tá, gente? Então, as pessoas que elas formam a nossa sociedade, elas formam o nosso país, né? E elas têm necessidades de consumo. Essas necessidades elas estão relacionadas a alimentação, vestuário, medicamento, né? Serviços de lazer, serviços médicos, eletrodomésticos, dentre outras tantas. Então a gente pode considerar que as necessidades elas podem ser umas necessidades mais básicas, como alimentação, vestuário, né, medicamento, mas pode ser também como serviços de lazer, certo, gente? Ou então produtos que propiciam o lazer, né? Por exemplo, eu comprar uma televisão. A televisão não é indispensável à vida, mas ela é um produto que ele é desejado, né, pelas pessoas. Então, se eu tenho um desejo de comprar o produto e sei que ele vai me satisfazer, né, dentro de alguma condição, então eu tenho de fato uma necessidade. Apesar de não ser básica como alimentação, ainda assim é uma necessidade, tá? Então, entendendo que a gente vai ter necessidades, a gente pode considerar que essas necessidades das pessoas elas são ilimitadas. Porque dia a dia, tá, o consumo desses bens e serviços, tá, ele é necessário para tornar a nossa condição de vida saudável, próspera e confortável na sociedade que a gente faz parte. A gente pode entender que as necessidades são ilimitadas porque muitas vezes a gente não consegue satisfazer a necessidade uma vez só e nunca mais precisar se preocupar com isso. Um exemplo disso é a alimentação. Todos os dias nós precisamos nos alimentar. Então ela é uma necessidade que não tem fim. Ela inicia quando nós nascemos e termina quando nós morremos. Mas ela não tem fim na nossa vida. A gente pode demandar mais ou menos alimentos, mas a gente sempre vai precisar demandar de alimentos. A gente sempre vai ser necessário o consumo de alimentos.
Então a gente pode entender que a partir daí para frente a gente pode entender que a necessidade, né, a demanda por alimentos e as necessidades das pessoas são ilimitadas. Então a gente pode, né, para entender que as pessoas têm em sociedade, né, as empresas produzem bens e prestam serviços e são comprados por consumidores. E isso a gente chama de consumidor, da ótica do consumidor. Então, quem adquire o produto pronto ou quem está demandando, quem está contratando serviços, certo? Então, a gente pode considerar que a capacidade de bens, tá? De produção de bens e de prestação de serviços, ela é limitada, gente. Por quê? Porque eu tenho aqui, por exemplo, uma pessoa que instala ar-condicionados. Ele não vai conseguir atender o mundo inteiro instalando ar-condicionado. Ele vai conseguir atender um número bem limitado de consumidores, certo? As empresas que produzem produtos, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola ela produz em empresas regionais. Por quê? Porque ela não consegue produzir para o mundo inteiro em uma fábrica só. Ela tem um alcance limitado de produção e de distribuição dos seus produtos. Então a gente. E outra coisa, existe também uma escassez, que aqui o texto fala na escassez de recursos. O que significa? Uma empresa não tem capacidade de comprar todo o material, toda a matéria-prima do mundo para produzir todos os produtos para suprir todas as necessidades. E a escassez significa falta, mas não é que falte matéria-prima para a empresa produzir o seu produto, mas sim que ela não tem condição de comprar, às vezes, toda a matéria-prima e de produzir todos os produtos que a sociedade demanda. Então, dessa forma, a gente pode concluir que nós temos o primeiro problema, o grande problema da economia, que é a gente atender a demandas ilimitadas, a necessidades ilimitadas, com capacidades limitadas de produção. Então a gente tem aí uma produção de alimentos, por exemplo, que é limitada versus uma demanda de alimentos que é ilimitada das pessoas em qualquer parte do mundo, certo, gente? Mas a gente tende a fazer uma questão um pouco mais regional, assim, para conseguir entender de uma forma mais fácil, né? E essa capacidade limitada, né, que as empresas têm, né, ela complica bastante, né? Porque daí a gente tem que começar a enxergar alternativas de produção, né? Ou encontrar novos produtores que consigam satisfazer, né? O atendimento das necessidades. A gente também pode entender pode concluir, né? Que quanto mais escasso for um recurso, maior será o seu valor e maior será o seu preço do bem ou do serviço produzido a partir desse recurso. Isso a gente entende, então, gente, como oferta e demanda. A gente vai falar mais com detalhes mais à frente. Mas assim, ó, se um produto, por exemplo, ele é abundante no mercado, como por exemplo a água é muito abundante. Ela é indispensável para a vida? A gente consegue viver sem tomar água? Não, né? A gente não consegue viver, então ela é extremamente indispensável para a vida, tá? Não só para consumo, né, para tomar, mas a gente precisa da água para produzir produtos, para cozinhar alimentos, para limpar, né, para manter a higiene. Então a água ela é indispensável, né? Só que ela é barata, porque a gente consome uma grande quantidade de água todos os dias, né, de várias formas, né? Mas ela é barata porque a gente paga pouco por isso, certo? Então o que acontece? Não se dá pela raridade, não se dá pela necessidade do produto, mas sim pela sua raridade. Por exemplo, por que um diamante um diamante pequeno pode custar milhões? Sei lá, milhões de litros de água podem custar apenas algumas centenas de reais ou algum milhar de reais, enquanto o diamante pode custar milhões. O que acontece é que existe a raridade, a escassez do produto. A gente sai andando na rua, a gente não tropeça em diamante não cai do céu. Então o que acontece é que, dada a sua raridade, o diamante se torna muito caro. Já a água, como é abundante, né, a gente encontra em qualquer lugar, né, a gente tem acesso facilitado a ela, então significa que o preço da água o custo da água vai ser baixo. Tá, gente? Não vou entrar nesse mérito de preço e custo, tá? Aqui eu vou entender como uma mesma coisa, tá? Mas sabemos que em critérios contábeis não é a mesma coisa, tá certo, gente? Então, vamos adiante aqui no nosso conteúdo aqui. Nós temos um outro exemplo que especifica bastante essa questão do valor do produto, tá? Nós temos aqui este exemplo, ó.
Enquanto um produto alimentício como o tomate ou cebola, ele tem suas produções reduzidas, tá? No campo, por conta do excesso ou da falta de chuvas, os seus preços aumentam nas gôndolas das prateleiras, porque esses produtos eles se tornam escassos. Então, eu tenho um determinado nível de produção que está atendendo a uma população consumidora e de repente acontece algum problema no campo, uma seca, uma chuva de granizo, alguma coisa que vai fazer com que muitos tomates ou muitas cebolas ou simplesmente não consigam ser produzidos ou que estrague a produção que está em andamento e as plantações, no caso. O que vai acontecer? Vai ter menos tomate e menos cebola no mercado. Se isso acontecer, naturalmente o preço vai subir, porque daí a gente vai selecionar quem tem a maior capacidade de pagamento, tá? Isso não é de caso pensado, tá, gente? São tendências naturais, tá? Então a gente tem que começar a entender a economia com uma certa naturalidade e não achar que é tudo feito de caso pensado, que é tudo que possa ser alguma mesquinharia de algum agente econômico. Não, gente, não é isso. Isso são tendências naturais. Então o que acontece? Numa relação aí de mercado, onde o cara oferece cebola num determinado número e daqui a pouco a cebola cai de produção, e o que vai acontecer? Vai ter menos produtos na gôndola e naturalmente você vai ter que subir esse preço, né, para que apenas as pessoas que possuem mais recursos consigam comprar essa cebola. Tá? Então isso pode parecer de um aspecto meio frio, né? Meio desumano, tá? Mas na verdade ele não é assim, tá? Ele é uma tendência natural, inclusive do ser humano, tá? Aquilo que tem mais escassez vai ter mais valor. Então, ó, o que vai acontecer? A cebola vai sair de perto da água e vai se aproximar do diamante. Isso é, ela vai ser menos abundante, mais escassa. Então, o seu valor unitário vai subir. Isso é uma tendência natural, tá certo, gente? Tomate é a mesma coisa, qualquer produto de gênero alimentício, tá? Então, assim como a procura pelo tomate ou pela cebola por parte dos consumidores que oferta desses produtos de pontos de venda, os preços vão subir, tá? Assim terminando o nosso exemplo. Então, aqui a gente pode considerar, então, tá, que os conceitos da necessidade dos consumidores de recursos e sua abundância ou escassez e as relações entre oferta e procura ou oferta e demanda também como eu chamo, tá, por produtos e serviços podem entender o conceito de economia como, tá, uma ciência que estuda os recursos escassos, né, isso é, os recursos limitados e as alternativas de produção, tá, para atender às necessidades ilimitadas dos indivíduos, certo? Também compete o estudo da ação econômica do homem, envolvendo essencialmente o processo de produção, a geração e a apropriação de renda, o dispêndio, né, o gasto e a acumulação, gente. Então, dessa forma, a gente pode entender que a economia ela estuda as relações econômicas e a busca de alternativas para satisfazer, né, as necessidades infinitas e limitadas das pessoas versus os recursos, ao oferecimento de produtos e serviços que são limitados, tá certo, gente? Então, esse conceito inicial que eu estou passando para vocês, ele é bem interessante, ele é bem simples de entender e eu vou colocar até uma atividadezinha aí com algumas questões para que vocês possam responder aí, né? Espero que seja de fácil compreensão para vocês. Então, nessa nossa primeira aula, tá? Vai ser esse o conteúdo, tá? Nós vamos ficar por aqui. Então, entrem agora lá no Classroom, vejam lá a atividade dessa semana, entrem no formulário, consultem, né, o material aqui, vejam o vídeo e respondam as atividades aí dentro da data prevista, tá? Dentro da data limite, tá, gente? Vai ser bem tranquilo, vai ser bem fácil. Eu espero que esse ano aí nós podemos então mais para frente voltar a nos encontrar presencialmente aí para que nós possamos ter uma troca bem mais intensa, tá certo, gente? Então, nós vamos ficando por aqui por essa semana. Um abraço e até a próxima.